Bom dia a todos. Neste momento, gostaríamos de cumprimentar a todos que estão presentes e aos cidadãos que se encontram nos acompanhando através das redes sociais. Vamos dar início à nossa 8ª reunião das comissões. A primeira pauta do dia, mensagem de lei, projeto de lei 069. Autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação ao orçamento vigente e da outras providências no valor de R$ 456.802,03. Referente ao complemento do valor anterior autorizado pelo meio de Lei Municipal 1702/2025, de previsão de pagamento de taxas de inscrições do concurso público 2025. O crédito anterior aberto contemplou apenas parte da necessidade total inicialmente prevista, tendo em vista que, à época, a arrecadação se tratava de uma expectativa, no entanto, ultrapassou o valor da previsão, obtendo o número maior de inscritos para o concurso público, conforme solicitação da Secretaria de Finanças em anexo. O presidente da comissão, Pedro, o relator. Sim, pode ser, presidente. Beleza. Fica o vereador Pedro, relator do projeto 069. Quero convidar o diretor do FUPEMON, o Juliano de Souza Guedes, para sentar aqui, fazer presente. Próxima pauta, projeto de lei número 068/2025, do Executivo Municipal. Dispõe, altera o plano de amortização do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Montenegro, FUPEMON, conforme diretrizes emanadas pela portaria de número 1467/2022 e suas alterações e da outras providências. Pessoal, nós chamamos o Juliano aqui, vereadores, para a gente tirar algumas dúvidas, porque o fundo do IPREMON, ele passou por várias alterações, e agora veio mais uma alteração aqui, e a gente chamou o Juliano para poder fazer um resumo para a gente. Tem algumas dúvidas, Juliano, referente a esse projeto. Qual o objetivo principal desse projeto de lei que está sendo encaminhado à Câmara Municipal? Por que o plano de amortização criado em 2024 está sendo revogado agora em 2025? Eu vou fazer um resumo aqui, depois a gente faz um apanhado. Sobre o déficit atuarial e avaliação. A avaliação atuarial de 2025 apontou que ainda existe déficit no fundo? Mais uma pergunta. Se ainda, mas vamos por partes, vamos começar pela primeira aqui para não confundir você. Qual o objetivo principal desse projeto de lei que está sendo encaminhado à Câmara? Porque já veio várias alterações e tem mais umas, então assim, é para a gente poder passar essa informação também para os próprios funcionários, né? Pode falar, pode ficar à vontade. Bom dia a todos os vereadores. Oi, tá bom? Bom dia a todos os vereadores. No decorrer, a gente vai respondendo as perguntas aí. Tá? Dando eco ainda, né? Oi. Então, eu posso continuar? Então, gente, esse projeto de lei que veio pedindo a revogação da lei 1564 de 2024, do cálculo atuarial, essa revogação é porque, no final do ano, foi criada uma lei de extinção do Instituto de Previdência, o IPREMON, para ser criado o Fundo de Previdência, que é o FUPEMON. Através dessa extinção do Instituto, na época tinha que ter sido revogada a lei junto com a criação da nova lei. Aí não foi, no motivo, eu não sei o motivo por que não foi, e o Tribunal de Contas apontou por que ainda existe esse déficit. Por Tribunal de Contas, o déficit ainda existe, que é os 65 milhões.
E ele falou, não, tinha que ser feita uma revogação. A gente está revogando porque, a partir do momento que foi extinto o Instituto, o déficit atuarial também morre junto, porque os servidores segurados estão para o INSS. Os que continuam são os que estão de auxílio-doença, que são bem poucos. Então, tem que ser revogada essa lei para esses déficits morrer. Aí você me fez outra pergunta, se ainda existe déficit, mesmo revogando essa lei. Existe, o cálculo atuarial de 2025 ainda apontou um déficit de 18 milhões por questão desses auxílio-doença. Mas esses 18 milhões não quer dizer que são os auxílio-doença que estão aqui no momento, que são pouca gente. É na questão de 30 anos, a partir de 30 anos. Eles contam 30 anos, até lá se vai dar um déficit de 18 milhões. Mas, a partir do momento que o pessoal do auxílio-doença sair do auxílio-doença, eles vão automaticamente para o INSS e esse déficit não vai existir mais. Entendeu? É isso aí que está pedindo a revogação da lei. Revogando essa lei, vai ser criado automaticamente já é criada a lei do cálculo desse ano, que é déficit zero. Entendeu? Mais uma dúvida aqui. A gente aqui é só para esclarecer, para a gente, de uma vez por todas, poder passar essas informações, né, para os servidores. Quais os mecanismos previstos atualmente para cobrir esse déficit? Então, a questão dos déficits, para cobrir esses déficits. Como foi criada uma lei de extinção do Instituto, o déficit acabou. Entendeu? Não tem como o município pagar, porque esse déficit é futuro, gente, não é um déficit que está devendo no momento. No momento, o município não está devendo o valor, nada para o FUPEMON, para o Instituto de Previdência, que é o IPREMON, quer dizer. O déficit é futuramente, é 30, 35 anos futuros, eles questionaram um déficit de 65 milhões. Extinguir o Instituto, o déficit morre junto, entendeu? É justamente essa preocupação. Se o que existe em caixa hoje vai ser suficiente para suprir lá no futuro os aposentados, os pensionistas, que aí tem esse direito. Se esse recurso que existe em caixa vai dar conta de suprir essa necessidade. Justamente essa é a dúvida que muitos têm e ou o município vai ser obrigado a ter uma contrapartida e está aí tirando dos caixas do município. O que a gente tem em caixa hoje, eu não posso chegar aqui e falar que vai dar para o resto da vida de quem está aposentado já, entendeu? Mas é um dinheiro suficiente para muitos anos. Se chegar ao caso do dinheiro acabar, o município, na lei que foi criada, ele tem que arcar com a despesa. As compensações, a gente está na dúvida. A lei deixou meio duvidosa. Se é o município que vai pagar essas compensações ou se esse dinheiro vai sair do fundo. Isso aí eu estou estudando com um jurídico nosso lá para ver o que é com isso aí. Porque tem as compensações. Na lei parece que fala... O entendimento da lei fala que é o fundo que tem que devolver essas compensações. É aqueles que já estão ali 10, 15 anos, já pagou para o IPREMON e agora vai para o INSS. O INSS vai cobrar esse dinheiro. Entendeu? Justamente essa preocupação, né? Porque a gente tirou do regime próprio, né? Justamente para dar essa aliviada. Mas o problema é se realmente vai funcionar ou o problema vai ser maior ainda e o município vai acabar tendo que arcar com mais e mais dinheiro, né? Aí tinha uma dúvida da alíquota também, porque está 14% hoje. Que é a alíquota inicial, a alíquota é de 14%, que é a do patronal. Como não tem mais o Instituto de Previdência, não tem mais aquela taxa administrativa, que somava o valor da taxa administrativa do Instituto, mais os 14%, e mais uma porcentagem que estava prevista por ano aqui, que está no anexo da lei, que é de 11,70%. A alíquota estava 30,02%. Ainda está essa alíquota descontando, até a aprovação dessa lei nova. Vai baixar para 14%. Quem vai pagar essas alíquotas, o município vai pagar para aqueles que estão de auxílio-doença, que são pouca gente que está de auxílio-doença. Entendeu? Aí vai ficar esses 14%. Se não tivesse extinguido o Instituto, a alíquota ia ser 36,80%. Município nenhum aguenta pagar essa alíquota. Não aguenta. Aqui está 30,02%. Né? 2024, até a aprovação dessa lei. Se tivesse o Instituto, ela ia para 36,80%. Por isso que entrou o projeto de extinção do Instituto. Extinguindo o Instituto, ela voltou para 14% para quem está de auxílio-doença. Porque o pessoal está tudo para o INSS. Lá a alíquota deles não tenho de cabeça certinho quanto que é. Outra situação é a avaliação atuarial de 2025, né? Sustenta essa alteração com segurança, mais essa dúvida. Né? Essa alteração foi necessária. O cálculo vai existir todo ano, entendeu?
vai zerar esse déficit. Apresentou um déficit de 18 milhões aí, porque os auxílios-doença ainda tem uns ativos ainda no município, que ainda está contribuindo como para o Instituto Antigo, entendeu? Aí apontou esse déficit aí no decorrer dos anos aí que eles somam, só que automaticamente esse auxílio saindo da folha, indo para o INSS, vai zerar esse déficit aí. Aí, aprovando a lei, a gente vai mandar para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas estar ciente que o déficit vai zerar. Essa foi a intenção da extinção do Instituto. Mas, no seu ponto de vista, era a opção mais adequada? No meu ponto de vista, pela essa alíquota que está prevista para 2025, não tinha outra opção, o vereador. O certo era ter feito um reajuste, né? Antes de realmente. Aí eu não tirar posso, do próprio, não posso ver se dava certo, porque teve estudos, né, que falaram que a extinção é o que poderia ainda dar sustentabilidade para o município, porque o município ia ficar engessado demais com o instituto daqui do município. Ô, Juliano, essa aí foi algumas dúvidas, né? Que você respondeu para a gente aí. Tem mais alguma alteração que vai vir novamente? Ou essa aí você acredita que já é a alteração final? Porque a gente já remendou já umas 4, 5 vezes essa questão desse fundo aí. Eu acredito que não vai ter alteração mais, não. A questão agora é que nem eu estou falando. Acabando o auxílio-doença, o fundo foi criado para sustentar os que estão aposentados. Os que estão já no INSS vai aposentar por lá. Os parcelamentos que tem ainda do fundo antigo está sendo pago por esse fundo municipal novo. A dívida do município com o fundo é esses parcelamentos. Os repasses ainda é esses do auxílio-doença. Eu acredito que não vai ter mais alguma alteração, não. Teve alguns processos que foi ganhado agora, inclusive o do Bruno ali, do ex-vice-prefeito, isso aí já está sendo pago? Como é que está essa Esses precatórios, quem vai ter que responsabilizar eles agora é o município. É o município? É o município, não é mais o fundo, não. Estamos vendo também... Então não sai do fundo mais, então? Vai sair da prefeitura Pelo agora? entendimento meu, não, mas tenho que discutir com o jurídico, porque essa lei nova, como é que se diz? É o jurídico que tem mais experiência nela aí. A gente está tendo um pouquinho de dúvida nisso aí, mas eu acredito que é o município que vai arcar com a despesa. É porque senão já só vai esgotando o caixa, né, do que já existe. Alguns vereadores para fazer alguma pergunta para o Juliano? Geraldo? Antônio, alguma pergunta? Marli? Ô, Juliano, quero agradecer aí a sua presença aí. O nosso intuito é realmente tirar algumas dúvidas e acredito que foi sancionada. A dúvida maior sempre foi se o instituto, se o fundo, né, que não é instituto mais, agora é fundo, se o que existe em caixa vai ser suficiente para suprir nos próximos anos ou o município vai ter que estar sempre injetando dinheiro, porque senão não vai resolver de nada. Isso é a grande preocupação, não só do projeto aprovado, vereador, como de todos os vereadores, dos funcionários, né? Uma pergunta, e você falou em questão do Bruno, qual que é o problema dele, sabe dizer, na época? Oi? O problema do Bruno lá, você sabe dizer qual que foi? O que aconteceu eu não lembro, não sei. Ele tem um processo, ele ganhou um processo na justiça, na questão, né, a vice-prefeito, e perdeu, aí acabou o mandato e ele estava de auxílio-doença, e o Instituto começou a descontar só em cima do salário dele de servidor público. E pela justiça entende, como ele estava de auxílio-doença, mesmo perdendo o mandato, tinha que ser descontado em cima de prefeito, entendeu? Aí o que acontece? Ele ganhou na justiça e esses precatórios sempre enrolados, até despachar o juiz, vai passando o ano, chegou um valor X para ele receber. Mas foi um processo que ele, quando ele se aposentou, ele pediu a restituição dessa, porque ele contribuiu em cima de vice, né? E a gente cortou em dezembro de 2016 para pagar só em cima como é que se diz? Do salário dele de servidor público. Como o processo demorou um pouco, foi até março do ano seguinte, ele cobrou esses 6 meses aí. E ganhou na justiça. Entendeu? Hoje, Juliano, quanto que tem em caixa do fundo? Hoje temos 42.990.000. 42 milhões? 990.000 em caixa. Anota aí, fazendo favor. Entendeu? E 21 fundos de investimento que a gente tem no Instituto. 21?
Eu ia até frisar aqui que o pessoal também já me perguntou, os aposentados ficam para esse dia vai acabar em 10 anos, ninguém pode falar isso. Ninguém pode cravar se vai acabar ou não vai. Eu só falo para eles que vai muitos anos, e muito mesmo, porque só esses rendimentos que rende para nós no ano não é pouco. Em 4 anos rendeu 8 milhões de reais de rendimento. A folha deu 4 milhões, então está dando o dobro só de rendimento. Eu estou pagando a folha com rendimentos e está sobrando 50% de lucro ainda para o pessoal. Entendeu? Esses fundos ajudam muito. E por isso que eu falo, o pessoal não precisa esquentar a cabeça. São 130 aposentados, junto com os pensionistas, dá 130 beneficiados. Uma folha de 350 mil por mês. Pode vir mais uns 4, porque tinha direito adquirido, entendeu? Vai fechar numa folha aí de 380 mil por mês. Tem um rendimento aí, um ano pelo outro, de 3 milhões de rendimentos. Quantas aplicações tem nesse fundo? 21. 21? Anota aí. 21. Quando eu entrei lá, tinha só 3. Só 3? Hoje tem 21. E esses fundos diversificados aí que está ajudando aí a manter esse fundo aí. E no fundo... E o parcelamento está dando 100 e poucos mil também por mês, tudo em dias também, descontado em folha. E lá no FUPEMON, são quantos funcionários? Lá você... Lá tem 3 funcionários só quem paga hoje é o município, né? Mas o fundo não. A gente não recebe pelo fundo. 110 mil. O fundo tem 42 milhões. E 900 e uns quebrados. Bota 42 e 900, porque eu esqueci dos quebrados. Existe alguma empresa que ajuda a administrar esse fundo? Eu tenho uma empresa com uma consultoria financeira, tenho uma assessoria previdenciária, mas eles estão ali para orientar, não é dando pitaco onde que faz, não. Quem faz é o presidente do instituto mesmo, que aloca o dinheiro, junto com o comitê de investimento. Qual que é o nome dessa empresa aí? De financeira? Que ajuda vocês. É a Adbras Financeira. Adbras? É. Adbras Financeira. E a previdenciária, na parte de aposentados, é Eficaz. Eficaz. Isso aí é pago pelo fundo, no caso? Essas duas empresas? Está sendo pago agora pelo município. O fundo não tem mais despesa administrativa. É pelo município. É o município que paga. E essas duas empresas funcionam bem? Para mim, até hoje, nunca deu problema. Não precisa mudar, trocar não, né? Não. Beleza. Se não tem mais nenhuma pergunta por parte dos vereadores, eu acredito que foi bem explicado. E o Juliano, ele é um cara que está sempre aí, toda vez que a gente precisa dele, ele sempre está passando as informações, e nada melhor do que você ter vindo aqui e poder explicar para a gente. O nosso intuito aqui é realmente estar sempre sanando as dúvidas, no melhor diálogo possível, e pode permanecer com a gente aí, tá? Eu agradeço a presença de todos aí. Doutor, sempre chamar de estar à disposição. só parabenizar, né, o Juliano, que todas as vezes chamar algumas pessoas para vir dar explicação já exato, bem explicadinho, é bom. Né? Muitas vezes chama a pessoa, ele se enrola todo, né? Então, é isso aí, traz anotadinho, né? Parabéns, deixou bem claro. Valeu, vereador, obrigado. Então, Nathan, queria parabenizar ele também e dizer a toda a população, né? A intenção nossa é aproximar hoje a nossa população, né, Tonta, do nosso trabalho, né? Hoje essas reuniões que nós estamos fazendo, reuniões de comissões online, quer dizer o seguinte, nós queremos passar transparência para a população. Tudo que acontece aqui dentro do nosso município, nós queremos aproximar a verdade para a população, tá? Mas muito obrigado. Isso aí, vereador Machixe, bem lembrado, todos os vereadores aqui, todos os 9 vereadores, os presidentes das comissão de educação geral, do orçamento, Pedrão, de obra, Machixe, o vereador Tonta da CCJ, que a gente quer passar essa transparência e já agradeço os vereadores, né, que aceitaram a gente colocar essa sessão online, virtual, remota, para o pessoal poder participar e sanar todas as dúvidas. Pessoal, também só queria fazer uma colocação aqui a respeito do IPREMON, porque na época que foi votado isso aqui, criou uma polêmica muito grande dentro do nosso município. Né, isso aqui, o pessoal que fazia parte, né, que era descontado esses valores deles, então muita gente ficou revoltado e tal, mas agora vem assim esclarecendo, entendeu? Que realmente muitos dos funcionários que tinham dúvida, né, a respeito da aposentadoria, e aí, como é que vai ficar a minha aposentadoria agora? Agora vai aumentar mais 5 anos e tal, aquele negócio todo. Então, pelo menos agora, Juliano, você esclareceu para a gente aqui, ficou bem claro que você está falando aqui para todos os funcionários, entendeu? Todos os funcionários, os que têm direito, entendeu? Sobre
esses fundos aqui, ó. Então, se nós temos hoje 42.900.000 reais, entendeu? Em reserva, né, para o acerto desse pessoal que tem esse direito, ainda que são já os aposentados, os pensionistas, né? Então, que eles possam ficar tranquilos, né? Porque eles terão seus direitos, né, recebidos certinhos, e eu acredito que, havendo essa transparência, isso aqui deixa o pessoal mais tranquilo. Tá? O meu agradecimento também à tua pessoa, e eu acredito que ficou bem claro aqui. E se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode nos procurar aqui na Câmara, que nós vamos, né, explicar também, passar aos funcionários, né, que tanto as pessoas criticaram e falaram muita besteira, hoje estão vendo que a realidade é outra. Entendeu? O município realmente, essa cota que vinha sendo cobrada ali, não tinha mais condições de continuar, não é mesmo? Então, eu falo mesmo, Juliana, olha, eu sou aposentado, eu dei entrada na minha aposentadoria em 2014 e só foi reconhecido em 2019. Então, eu fiquei 5 anos em haver, tá? Em haver, que em 2019 eu entrei novamente com o meu pedido de aposentadoria, foi reconhecido que em 2014 eu já estava apto a ser aposentado, e esses 52 meses está para mim receber, entendeu? E 19 já, nós estamos em 25, e até hoje nada ainda, entendeu? Mas é moroso, mas um dia sai. Com certeza, eu tenho essa esperança ainda de receber em vida. Ok? Obrigado, Juliano. Tá. Obrigado, Geraldo. Eu só queria, antes de encerrar aqui, fazer um comunicado, aproveitar o momento que eu estou aqui, que está ao vivo, né? A todos os servidores que tiverem dúvida, o FUPEMON está ali na prefeitura, a gente está ali para atender eles. Fiquei 10 anos no IPREMON, foi extinguido, tudo, fiquei 10 anos lá, cuidei bem desse instituto. Não, acho que não tem Nossa, todo mundo tem umas... Vai falar uma coisinha ali mal, outro bem, mas mal eu acho que foi poucos que falam. E o FUPEMON está começando agora e vou cuidar bem também, se Deus quiser, desse fundo também. E os aposentados podem ficar sossegados, que o dinheiro deles estão lá, vai continuar lá, está bem rendido, os rendimentos estão bem. E, como é que se diz? Aqueles que tinham dúvida, meus 15 anos, meus 20 anos que ficou lá, vai sumir. Não some, tem compensação previdenciária, é lei, tem compensação, tem conta criada. Na hora que o INSS começar a pedir, na hora que eles começarem a encaminhar a CTC deles lá para o INSS, automaticamente eles vão pedir o tempo e o dinheiro, entendeu? E vai ser feito tudo dentro da lei certinho. Tá bom? Agradecer a todos. Jonathan, que dá uma saída, tem que responder o Tribunal de Contas aí, que eu acho que o prazo é hoje para me responder. Tá bom? Até mais. Valeu, diretor. Obrigado aí, obrigado por tudo aí. E o grande gargalo sempre foi esse patronal, né? Então já estava insustentável. Mais alguém para discutir o projeto 068? Não? Geraldo fica relator do 068, Geraldo? Vereador. Positivo. Beleza. E não havendo nada mais para ser deliberado nesta reunião, declaro encerrada e convoco toda a população e vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 30 de abril de 2025, às 9 horas, na Câmara Municipal. Obrigado. Obrigado, doutor William. Obrigado por tudo aí, a todos os funcionários aí que estão conosco nessa reunião de comissão, que o nosso objetivo é cada vez mais melhorar, Geraldo. A gente ir melhorando para a gente poder estar passando essa transparência. Valeu, obrigado a todos.